Porque o lado esquerdo é muito forte. Né? E no jogo de hoje, você tem a Arrascaeta, que puxa por ali, o Ayrton e o Cebolinha. Tanto que o pênalti sai numa jogada pelo lado esquerdo. Mas trabalhar esse conceito, essa ideia que ele tem de futebol e implantar no Flamengo, está muito difícil nesse momento. Então, e o Flamengo tem... Sem tempo, né, Calça? O Bahia, estou falando de 6 dias. A gente falou pro Flu, vale pro Fla. Em 6 dias, ele tem o Bahia, que eu acredito que ele vai dosar a equipe, porque ele tem o Fluminense, e você tem o Fluminense, que deve fazer o mesmo, mas quem é que chega mais preparado para o confronto? Fala, rapaziada, vamos acompanhar a análise dos companheiros do Linha de Passe dessa vitória do Flamengo sobre o Goiás, comentários de Paulo Calçade, Jean Oddi, Paulo Andrade, tem aí o querido Rodrigo Bueno, Pedro Ivo Almeida também, comentando aí sobre esse jogo do Flamengo. Venceu, mas não convenceu, na minha opinião. Tá evoluindo? Tá, mas tem que dar uma melhorada. Você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. Se inscreve, é muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo no YouTube. Deixa o like é super, mega, hiper importante pra recomendação do canal. Belezinha? E assista o vídeo até o final, porque no final do vídeo também tem uma argumentação minha interessante aí sobre o trabalho do Sampaoli no Flamengo, com dados estatísticos, inclusive. Vamos acompanhar e a gente vai comentando aí, beleza? Vamos lá. Do Flamengo no Maracanã, 2-0 para cima do Goiás. Começamos pela entrevista concedida logo depois do jogo pelo técnico Jorge Sampaoli. Sinceramente, o jogo de Paranaense se perdió por detalles ou por acciones. Eu considero esse jogo muito bom para a gente, aunque o time perdeu, então é difícil destacar isso. Hoje o equipo tuvo um primeiro tempo de muita aceleração innecesariamente. Y puso al partido a correr, entonces no es lo mejor para nosotros. Al segundo tiempo, o time se juntó, no hubo transiciones, o dominó todo el segundo tiempo con mucha amplitud y podía haber ganado por mucho más goles. Pero creo que en este proceso la posibilidad que tiene Otimi de ser competitivo es un modo de consolidação coletivo. Bom, chamou a atenção no final de semana ele dizer, como repetiu em outras palavras agora, que o Flamengo controlava os seus jogos, mas não vencia. Era superior aos seus adversários, mas não vencia. Hoje o Flamengo conseguiu as duas coisas, né? Controlou o jogo e venceu o Goiás. Eu só discordo minimamente que o Flamengo controlou os outros jogos. Ele teve pequenos momentos de controle e momentos de descontrole emocional, onde ele trocava, né, o comando do jogo com o adversário, mas eu estou de acordo que hoje, de fato, o cenário é diferente. Aí o momento da lesão do Pedro, né? Uma pena, que ele teve uma entorse e agora uma questão muscular. Agora, acho que a grande virada hoje é o Flamengo, se não era brilhante, vira o primeiro tempo com 1-0. E se ele pelo menos não foi senhor do jogo absoluto, ele não deixou o Goiás tomar as rédeas. Ficam os 3 pontos, precisava vencer, né? O Flamengo, aquela coisa de zona de rebaixamento, precisava vencer. Ficam os minutos de Arrascaeta, de Bruno Henrique, a tentativa, uma melhora no segundo tempo, o Cebolinha com a bola agora. Vitor Hugo, muito bem, tem coisas a se falar, um início de trabalho de Sampaoli, e início vai ser assim, não vai estar brilhante, mas não dá para fechar os olhos por tanto de chance que o Flamengo concede ao Goiás. É mais um jogo que o Flamengo se apresenta muito frágil defensivamente, acompanhando as estatísticas. Foi o jogo em que o goleiro do Flamengo mais foi obrigado a fazer defesas na temporada. O Matheus Cunha fez 6 defesas. Você está falando de um jogo contra o Goiás em que, em tese, São Paulo está falando que você controlou. Você concede muitas chances. E aí você pega o adversário minimamente mais qualificado, você vai voltar para aquele roteiro. Que o adversário vai fazer um gol por uma qualidade, seja por um Vitor Roque sem querer contra o Atlético Paranaense, um outro tipo de adversário. Ele vai fazer um gol e aí você vai se desestabilizar. Hoje o Flamengo não teve essa virada de chave para se desestabilizar. Não esteve perto de perder o controle do jogo. Mas ele concede mais uma vez muitas chances. O São Paulo, que sempre trabalha de para frente para trás, ele precisa pensar, precisa cogitar, olhar com muito mais carinho
para essa defesa desarrumada, porque você não pode obrigar o seu goleiro a fazer 6 defesas diante do Goiás em casa com o jogo, em tese, controlado. Acho que são os recados que ficam. Agora também não dá para virar e falar que porque o Sampaoli precisa apresentar mais. O Sampaoli é mais uma vítima dessa eterna troca em abril, maio, junho ali do Flamengo. O trabalho está começando. Em tese, um trabalho começando é isso aí. O problema do Flamengo é que a temporada já não está começando. Então talvez ele precise acelerar essas questões que a gente pontua. Mas hoje ele precisava vencer. Ele veio para fazer um trabalho que foi adiado lá com o Paulo Souza. Aí veio o Dorival para acertar, ganhou o título. Aí veio o Vitor Pereira, porque eles identificaram que uma hora tinha que vir uma mudança, uma recuperação, renovação. Lá se foi o Vitor Pereira. Bom, São Paulo está no mesmo estágio. Não é o estágio do Dorival de trazer todo mundo aqui que, né, a gente sabe aquela equipe, põe Gabigol, com Pedro, com todos eles e está tudo certo. Isso daí eu não acredito mais que funcione no Flamengo nesta etapa do trabalho. Então, ou se confia que vai dar certo, ou se vai voltar uma outra etapa que o Flamengo não gostaria e não deveria voltar. Agora, ele fala do segundo tempo de amplitude, né? Amplitude, que é o campo, aqueles jogadores ficam mais próximos da beirada, pode ser um cara bem aberto, um pouquinho para dentro, você tem maneiras de ver amplitude, mas geralmente a gente fala muito do jogador que está bem aberto, né? Os times do Guardiola, quem assistiu Real Madrid e Manchester City viu bem isso, né, na terça-feira. E a amplitude. E isso ele tem dificuldade. Quem são os caras? É o Wesley pelo lado direito, do lado esquerdo vai ser o Cebolinha, vai ser o Ayrton, Lucas, porque o lado esquerdo é muito forte, né? No jogo de hoje você tem a Arrascaeta, que puxa por ali, o Ayrton e o Cebolinha. Tanto que o pênalti sai numa jogada pelo lado esquerdo. Mas trabalhar esse conceito, essa ideia que ele tem de futebol e implantar no Flamengo está muito difícil nesse momento. Então, e o Flamengo tem... Sem tempo, né, Calça? O Bahia, estou falando de 6 dias, a gente falou pro Flu, vale pro Fla. Em 6 dias ele tem o Bahia, que eu acredito que ele vai dosar a equipe, porque ele tem o Fluminense, e você tem o Fluminense, que deve fazer o mesmo, mas quem é que chega mais preparado para o confronto? Hoje é o Flu. O São Paulo tem 6 dias para melhorar muito o rendimento da equipe, porque ele está descrevendo etapas de evolução que não chegam. Mais uma entrevista. Ele não está satisfeito. Ele estava falando do primeiro tempo de muita aceleração, do segundo da equipe com menos transições, mas é pouco tempo e tem um jogaço, né? Um grande clássico que Bubu, perigoso aí. E o Pedro preocupa, né? A proximidade desse clássico decisivo pela Copa do Brasil. Adutor, né? Ele já tinha uma lesão anterior, outra lesão no ele tem uma entorse, né? Fica fora. E agora uma lesão muscular. A gente fala muito da preparação física do Flamengo para esse ano, não foi a mais adequada, o planejamento feito, quase 2 meses de férias, um acúmulo de competições importantes no começo do ano, e o Flamengo vira e mexe, acaba sucumbindo no segundo tempo, né? Então, acho que essa é a maior preocupação agora. O Gabigol não jogou por suspensão, né? Sim. Volta no Brasileiro, só que acho que, né, para muito flamenguista o foco está no Fla-Flu. Eu acho que 2 jogadores ganharam muitos pontos, né? O Matheus Cunha, né? Como o Pedro falou, o Flamengo foi muito, se não pressionado, exigido, mas teve muitas finalizações contra o seu gol. No momento em que o Santos é tão questionado, o Santos tem feito partidas ruins desde o começo do ano, né? Não está passando uma segurança para a defesa. Lembra, esse é apenas o 2º jogo com o Sampaoli que tem um clean sheet, que o Flamengo não sofre gol. Tinha sido contra o Nublense, né? O pior time ranqueado nessa Libertadores, e hoje contra o Goiás. E não é que a defesa estava ali uma maravilha, né? Só que o Matheus Cunha, enquanto o Rossi não chega, eu acho que ele pode ganhar mais oportunidades. Everton Ribeiro fez um gol um pouco parecido com o do Vitor Sá, né? Aquele gol de letra do Botafogo, mas é um gol de uma técnica muito elevada. Ele é um jogador raro para fazer esse tipo de jogada, né? Então, se no começo o São Paulo tinha um pouco de resistência, ele estava no banco e tal, eu acho que é um cara que vai ganhar mais minutos. O Vidal e o Davi Luiz são 2 jogadores que o São Paulo adora, gosta muito dos 2. Começaram no banco, entraram só no final, com o jogo já resolvido, né? Outra coisa. E um ponto negativo, quer dizer, a gente precisa de tempo e paciência.
mas o Bruno Henrique está muito longe de ser aquele Bruno Henrique. Hoje, com a lesão do Pedro, ele teve que jogar mais minutos, talvez, do que estava planejado. Puxando a referência, ele também até como centroavante. Outra função. Mas você vê aquele jogador descomunal que a gente viu, que desequilibrava com força, explosão, velocidade, ele ainda está longe de alcançar esse nível, né? Hoje ele foi meio que colocado muito mais minutos do que era previsto. E você percebe ele ainda um pouco sem ritmo, um pouco deslocado. Vamos ver, quando voltar o Gabigol, tiver todo mundo na exposição e ele tiver um pouco mais de ritmo, se ele consegue resgatar um pouco daquele brilho que ele tinha em 2019, sobretudo. A tendência é ele tentar esse trio de meias, digamos assim, trio de meias, vai. O Everton Cebolinha é muito mais um meia atacante, mas jogam os 3 atrás de um atacante, que é um ponto de referência. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, que não vinha fazendo um bom jogo, até meteu um golaço com muita categoria, e o Everton Cebolinha, um de um lado, outro do outro, e o Arrascaeta no meio. Eu acho que pode ser assim até pela... Bom, primeiro que a gente está considerando a ausência do Pedro, é isso? A gente está considerando... Porque... mas por exemplo, pensando no próximo jogo, que é uma boa conversa também, porque tem o Fla-Flu logo a seguir, mas se fosse em condições normais... você tem o Gabigol de centroavante e jogaria essa linha de 3 por trás dele, isso, por exemplo? Pode ser. Eu acho que funciona bem. O Everton Ribeiro... São jogadores diferentes, muito diferentes, né? Acho que o Everton Ribeiro do Cebolinha, por exemplo, o que joga pela direita e o que joga pela esquerda. Então, o que joga pela direita pode dar o corredor para a subida do Wesley, que é um bom lateral, agudo. O Cebolinha já tem a característica mais de ser o ponta agudo, que tem trabalho. Aí precisa ter um entrosamento, e acho que hoje a gente viu bem com o Ayrton Lucas, mas dá para ser assim. Eu acho que assim, a questão do Flamengo é sempre essa, não faltam alternativas boas do ponto de vista ofensivo. A gente sempre vai conseguir fazer uma escalação, imaginar uma escalação interessante e escalações que vão produzir muito. Porque o São Paulo tem razão, eu acho, quando ele fala... Eu não sei nem se controle é a palavra, eu concordo muito com o que disse o Pedro. Se controle é a palavra. Agora, o Flamengo ele sempre produz muito. Independentemente da qualidade do técnico, independentemente do trabalho, o Flamengo tende a produzir muitas chances de gol a cada partida. E foi assim, acho que com o Botafogo produziu várias chances de gol, com o Atlético Paranaense produziu várias chances de gol. Então eu acho que o problema era e continua sendo, pelo que a gente viu o jogo de hoje. Eu não acho que o jogo de hoje mude muita coisa daquilo que a gente vinha vendo do Flamengo. Porque é um time que concede demais. Sim. Que oferece muito ao adversário. O Goiás finalizou 14 vezes. O Goiás, se a gente considerar finalizações no alvo e fora do alvo, o Goiás finalizou mais do que o Atlético Paranaense finalizou contra o Flamengo, mais do que o Botafogo finalizou contra o Flamengo. E eu acho que não dá para ser assim. Então essa é uma questão que o Flamengo vai precisar melhorar, vai precisar evoluir. É o Sampaoli. Porque aí você tem um adversário... que não perdoa, né? Acho que é uma característica do time do Sampaoli, né? Ser um tanto quanto vulnerável. Mas pode até ser, Bubu, mas a questão vinha sendo com o Flamengo também com os seus outros treinadores. É um baita dilema. Tá errado, E aí acho que tem a ver com a característica dos jogadores de frente que você quer, né? Se você tende a querer colocá-los todos em campo para ter essa qualidade técnica, e aí eles não te oferecem. Então aquilo que a gente estava elogiando no comecinho do programa em relação ao Rony, ao Veiga, ao Arthur, talvez a gente não consiga fazer esses mesmos elogios aos caras bons do Flamengo ali na frente. E talvez por isso esse problema perdure, porque hoje, para mim, esse problema não desapareceu. Ele esteve ali, presente, praticamente no jogo todo. O Goiás, repito, finalizou 14 vezes no alvo. Agora, criar, o Flamengo sempre vai criar muito, e hoje, mais uma vez, criou muito, poderia ter feito mais do que 2 gols. Se tem um problema ali na frente, é o problema, talvez, de não converter o que faz o número de oportunidades que você cria a cada jogo. Principalmente no segundo tempo... O Flamengo perdeu enormes oportunidades para fazer um placar ainda mais elástico. E aí vem a sequência. Tem o Bahia no final de semana e depois, logo na terça-feira, né? Sábado e terça, na terça-feira, esse Fla-Flu, que certamente representará muito para a sequência do trabalho do São Paulo. E para mim, o Fla-Flu, o dilema do São Paulo representa muito do que é o não planejamento do departamento de futebol. O que você faz? Você negocia com o jogo do Bahia, você tem uma situação delicada no Brasileiro e prepara o time para o Fluminense. Você prepara o time para aproveitar melhor as chances, porque elas vão ser
não existia em menor quantidade contra o Fluminense, você ajusta a sua defesa, você consegue ajustar a sua defesa em 6 dias. Então, assim, o que o departamento de futebol tornou esse time refém é muito difícil. O que o São Paulo faz? Independentemente do que ele fizer, ele vai ser taxado errado em algum ponto. Quinta, sexta e um jogo. Sábado e domingo, outro jogo, na terça. Se ele mantiver a maioria desses que entraram em campo aqui, ele vai repetir em 6 dias pela terceira vez, num mata-mata. Agora, precisa ver o que o Diniz vai fazer. Você não tem uma sessão de treinos que não seja véspera ou pós-jogo. Agora, a questão e você é obrigado a corrigir. Porque se chega terça-feira e toma um baile, tá vendo? Foi para isso que quinta é recuperação, sexta é um treinamento com a carga moderada, porque o jogo é sábado. E tem viagem. Então, gente, isso aí é na conversa. Né? Se ou consegue arrumar na conversa, conversando e escalando. Então ele é mais um escalador nesse momento do que um treinador, que a maioria, todo mundo está submetido a isso. Onde a gente encontra um time mesmo Fluminense que melhora, a gente já falou dele aqui no começo do programa. Fluminense tem o Cuiabá em casa. É muito mais administrável do que você viajar à Bahia. Né? O Flamengo está sempre no início de trabalho. É isso aí, 3 vitórias, vai oscilar muito dentro de jogo. Hoje você tenta não oscilar, ainda que sofra. Então, não dá para reclamar e achar que esses números são ao acaso, aleatórios. O São Paulo ainda parece um pouco murcho, um pouco apático. Na coletiva ele estava rouco. Acho que hoje talvez ele tenha gritado, falado um pouco mais com o time. Só que ele parece um pouco diferente sabe que eu acho, das passagens anteriores aqui no futebol brasileiro. Sabe o que eu acho que está acontecendo, Bubu? Pelo menos nas entrevistas coletivas, e acho que é louvável, a questão da língua, dele tentar falar português, eu acho que está, de alguma maneira, intimidando. Ele não fala com a mesma eloquência que ele fala. Ele ainda não grita em português. Você vê que ele fica pensando, que é diferente mesmo, né? Claro. Você fica pensando as palavras, às vezes não vem a melhor palavra. Então, é curioso, porque assim, muito se cobrou a resposta. Deixa ele dominar. Você simplifica a resposta mesmo, né? E muito se cobrou, né, que ele falasse nas outras passagens por Atlético, por Santos, que ele pelo menos tentasse falar português, mas eu acho que de fato tá tirando um pouco do teor das entrevistas dele. Mas mesmo na beirada do campo, né? Às vezes ele era suspenso, ficava em cima, né? Naquele aquário ali, num vidro ali e tal, batendo no vidro, chutando cadeira, né? Um cara visceral, sanguíneo. Esse Sampaoli, a gente está vendo o time dele com as características de Sampaoli. É um time que produz muito ofensivamente e que é vulnerável defensivamente. Mas a figura dele, que eu acho que tinha tudo para ter um casamento bacana com o do Flamengo, ainda pode ter, né, pela forma dele de comandar, de meio que jogar junto ali, isso eu não tô vendo ainda nele, não. Gente, eu abri aqui o vídeo do companheiro Falso 9, tá? Porque ele tem um excelente canal no YouTube, para falar sobre essa situação de que o time do Sampaoli, a defesa é ruim, que toma muito gol e bababá. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. A gente vê aqui, ó, Olympique de Marseille era o time que menos cedia oportunidade do adversário finalizar a gol na Liga Francesa. Em toda a Liga Francesa, era o time que menos dava a possibilidade para o adversário. Tá aqui, ó, 317 arremates contra. No Atlético Mineiro, também era o time que menos concedia finalizações para o adversário, 362. E aqui no Santos, era o quarto time que menos cedia finalizações ao adversário, com o time do Santos que era bem inferior ao dos outros do Campeonato Brasileiro. Aqui na França ele também não tinha o melhor time é o PSG. E aqui nesse campeonato de 2020 ele também não tinha o melhor time era o time do Flamengo, que até foi campeão em 2020 com o Rogério Ceni. Então, essa história de que os times do Sampaoli, naturalmente, cedem muita chance para o adversário, isso não é verdade, tá? Isso está dentro do imaginário coletivo, mas é uma falsa verdade, tá? Eu também achava isso até ver esse vídeo de análise tática do Falso 9. Vai lá, se inscreve no canal dele, créditos todos a ele, ele é merecedor, que ele trabalha muito bem para a gente desmistificar certas situações. Então, tem que dar tempo de trabalho, ele tem que trabalhar mais esse time para que ele realmente melhore. Não tá bom, eu sei, não tá bom, mas tem que dar tempo pro cara trabalhar. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.